Nós somos uma igreja agora desafiada a ser, como CNBB, marcadamente da comunhão e da colegialidade, como é a sua marca, e uma igreja sinodal, que traz agora algo que o Concílio Vaticano II nos trouxe, mas que é uma dimensão agora profundamente desafiadora de um modo novo de novas respostas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é a unidade na diversidade da Igreja no Brasil. Então, essa riqueza que a CNBB se tornou durante toda a sua história deriva do Evangelho e da tradição da Igreja. A história da Igreja no Brasil se confunde com a história da CNBB. A atuação é forte e marcante, porque o Evangelho é forte e marcante. Celebrar o aniversário de uma instituição como a CNBB é render graças a Deus por todo o bem que ela tem feito à Igreja no Brasil ao longo desses anos, seja como instância de comunhão e participação, de serviço prestado à Igreja no Brasil por meio das comissões, dos regionais, com uma única finalidade, para que Jesus Cristo seja conhecido, amado e seguido. Daí a importância de fazer com que essa instituição leve adiante a mensagem do Evangelho por meio desse serviço prestado, atento às necessidades da sociedade brasileira, mas, sobretudo, com olhos fitos em Jesus, abraçando o caminho que o Papa Francisco nos apresenta. Continuar sendo uma igreja de serviço aos pobres. Ela pode ser tudo, mas não pode abandonar os pobres. Tem que ser desprendida e ter consciência que ela serve mais do que é servida. Deve ser essa expressão de amor paterno, do lado paterno da igreja para o povo. A CNBB significa evangelizar, né? Significa trazer Jesus para o coração de todos. Parabéns, CNBB, vida longa a essa instituição que faz tanto bem ao nosso querido Brasil. Parabéns à CNBB, parabéns aos nossos bispos que se unem mesmo na diversidade de suas realidades. Parabéns, CNBB, pelos seus 69 anos de vida. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejamos todos bem-vindos, bem-vindas a essa jornada, primeira jornada catequética que estamos realizando, a Sociedade Brasileira de Catequetas, uma entidade sem fins lucrativos, vinculada à Igreja Católica, e que aglutina, reúne pesquisadores, pesquisadoras, pastoralistas da nossa nação, do nosso país, e que se interessam justamente pelo importante tema da catequese, da catequética, da iniciação à vida cristã, e, enfim, outras temáticas relacionadas a esta nossa realidade pastoral. Nós queremos agradecer de maneira especial a CNBB, que, ao longo dos anos de existência da nossa sociedade, tem sempre se apresentada como uma parceira, uma companheira de caminhada, e, de maneira especial, agradecer a Comissão de Animação Episcopal Bíblico-Catequética da CNBB pelos trabalhos conjuntos que realizamos. Agradecimento também a cada uma de vocês que está chegando, né, para participar desse momento de formação, momento também de formação do dia de amanhã. Né, nós já somos, eu estou tirando uma colinha aqui no meu canal aqui do YouTube, que eu estou tirando colinha aqui, nós já somos mais de 60 pessoas, sei que depois nas outras redes sociais, mas outros irmãos e irmãs estão se associando ao nosso grupo, né? Então, nós escolhemos como tema dessas duas jornadas articular
duas realidades que nós consideramos muito importantes no debate, na discussão, na prática também da pastoral da catequese, que é o tema da palavra de Deus, e o tema hoje, né, da cultura digital. Então, nós estamos convidando você, meu querido amigo, minha querida amiga, ao longo dessas duas jornadas, refletir sobre esta interrogação. Pode a palavra se tornar digital? Pode, portanto, a palavra de Deus passar por um processo de enculturação e abraçar, acolher as características, os valores, as potencialidades da cultura digital do nosso tempo? Essa é a pergunta que a gente gostaria de lançar, para que pudéssemos, sobre esta pergunta, realizar os trabalhos dessas duas noites. Nós, antes, porém, de darmos início propriamente às reflexões, a gente gostaria aqui de acolher o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Catequetas, o irmão Israel Neri, que está conosco. Ele vai nos conduzir nessa primeira parte. Boa noite, irmão Neri, seja bem-vindo entre nós. Vai nos dirigir umas palavras em nome da presidência da sociedade e também vai nos ajudar num momento inicial de espiritualidade. Irmão Neri, seja bem-vindo, a palavra é sua, uma alegria muito grande, ainda que virtualmente está presente aqui, coladinho com o senhor, é sempre uma coisa muito boa. Seu microfone, irmão Neri, por favor, só abrir. Boa noite, Padre Abimar, boa noite a cada um e a cada uma que estão conectados nesta live, neste evento. Bem-vindos, bem-vindas, nós estamos reunidos aqui, não é por acaso. A nossa fé nos diz que é o próprio Senhor que nos convoca, que nos congrega e nos envia. Estamos aqui juntos exatamente em nome de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas também conosco está a mãe e educadora de Jesus de Nazaré e da Igreja, que é Maria de Nazaré. Mas nós vamos iniciando também esse nosso momento invocando o padroeiro dos catequistas, o padre José de Anchieta, São José de Anchieta. Então, nesse instante, invoquemos sobre nós a Trindade Santa. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, cada vez que nós fazemos o sinal da cruz, estamos renovando a nossa consagração batismal. Ao mesmo tempo, nós estamos entrando dentro do mistério pascal. Esse mergulho no mistério pascal da nossa redenção, morte e ressurreição de Jesus, sua glorificação. Mas ao traçar a cruz no nosso corpo, nós queremos também agradecer o gesto maior de amor de Jesus para conosco, porque nós queremos seguir Jesus em tudo, até mesmo com o risco da morte. E concluímos esse gesto de oração invocando o Espírito Santo para que ele nos leve, e aí vai de ombro a ombro, nos leve sempre para fazer a vontade do Pai. Renovando o nosso compromisso do batismo, nossa consagração, renovando a nossa inserção no mistério pascal e pedindo ao Espírito Santo que nos leve sempre para fazer a vontade do Pai, digamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É um privilégio muito grande contarmos aqui com 3 entidades que se uniram para apresentar este evento. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de sua Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética, nas pessoas de Dom Antônio Peruso, do Armando Butiol e do padre Janisson de Sá Santos.
Contamos também com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, na pessoa do padre Abimar Oliveira de Moraes, e a Sociedade Brasileira de Catequese, SBCAT, na pessoa do seu vice-presidente, o padre Jordélio Cines Ledo, que foi o coordenador da preparação e dessa realização. Eu quero saudar também, muito agradecido, os assessores dessa nossa Assembleia de Reflexão, de Oração, que é a irmã Zuleika Silvano, o professor Moisés Bardelotto, a irmã Sueli Pereira e a catequista Simone Maciel Fernandes. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por vocês terem dito sim, com generosidade, para esse momento tão rico para a nossa catequese no Brasil. O tema que aqui nos congrega, como dizia o padre Abimar, pode a palavra de Deus se fazer digital? Trata-se, portanto, de uma pergunta, uma provocação, tanto para compreendermos um pouco mais o ambiente, a cultura digital, como para neles detectar desafios, oportunidades para a nossa missão de catequese. Mas não nos esqueçamos de incluir neste evento a cruel realidade na qual estamos mergulhados, marcada pelo caos governamental, a pandemia, o desemprego, a fome, a falta de cuidados com o meio ambiente e o aumento da desigualdade social. Não dá para esquecermos que nós estamos numa realidade porque nós fazemos parte dela. Nós trazemos aqui as e os catequistas das situações mais longínquas do nosso Brasil, das situações mais sofridas do nosso país, que ali profetizam contra toda a desesperança. Sim, estamos interessados no ambiente, na cultura digital, estamos interessados no Diretório-Geral para a Catequese, estamos interessados também no Ministério da Catequese, na formação de catequistas. Nunca, porém, deixemos de lado a nossa opção preferencial pelos pobres, pela justiça social, pela solidariedade, pela paz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, nos ajude nessa caminhada. Muito obrigado, irmão Nery, pelas suas palavras que abrem, né, o nosso encontro. Que Deus abençoe e também lhe conceda de maneira muito especial saúde de corpo e de alma, e também a cada um de nós que aqui estamos. A Sociedade Brasileira de Catequetas, ela tem como grande objetivo poder fazer o diálogo com os catequistas, as catequistas de nosso país, né? Então, nós pensamos em poder também acolher nessa nossa live uma catequista que representa todos nós que acreditamos nesse ministério. Aqui está, portanto, conosco a Simone. Eu vou convidar, então, a Simone a se unir ao nosso grupo. Seja bem-vinda, Simone. Boa noite. Obrigada, padre. A Simone Ribeiro Almeida, ela é catequista, formadora de catequistas do CEFOP, na Arquidiocese de Salvador, na Bahia, e ela quer fazer uma partilha. Nós convidamos a ela para fazer uma partilha sobre justamente como é, né, ser catequista e fazer a catequese acontecer no ambiente digital. Ela aceitou o nosso convite e agora, na abertura justamente dessa nossa jornada, nós escutamos a experiência da Simone. Simone, a palavra é sua. Boa noite, padre Abimar, boa noite, irmão Nery, e os demais irmãos e irmãs que se fazem aqui presentes. É uma alegria muito grande estar aqui e uma responsabilidade em ser a fala representativa dos catequistas, né? Eu sou catequista desde os 11 anos de idade, né? E a catequese sempre me acompanhou, né?
toda a minha trajetória. Eu sou esposa do diácono Luciano Almeida, e mãe de Maria Clara e Letícia, e a nossa família é diaconal. E como catequista, nesse período da pandemia, nos desafiou a pensar formas de continuidade. Como é que a gente continua o vínculo igreja, catequese, família, né? Continuar a levar a palavra de Jesus Cristo, a tornar seu nome amado e conhecido por todas as criaturinhas, por todas as criaturas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, a mãe gestante, enfim, todos os espaços onde a catequese se faz presente, na igreja, em todas as pastorais, porque o nosso diálogo e a nossa defesa é de que todas as pastorais elas são catequéticas. Então, nesse período da pandemia, nós somos desafiados a pensar formas de continuidade das atividades e dos encontros de catequese. A primeira experiência que eu gostaria de partilhar com vocês é a experiência do itinerário de iniciação à vida cristã, catequese com crianças, a partir do itinerário pensado pelo Centro de Formação Permanente de Catequistas, que é um centro ao qual eu consagrei-me como leiga, né, ao serviço da catequese. E nesse trabalho eu tive também a alegria, né, a honra de poder contribuir com a elaboração do itinerário infantil, né, itinerário catequético infantil. Então, esse itinerário, embora ele não tenha sido pensado, né, não sabíamos que viria uma pandemia, né, numa dimensão, né, tão abrangente, né, tão impactante, em todas as áreas da sociedade. A igreja também ela foi impactada por essa pandemia. E nesse período, né, a partir desse itinerário, nós pudemos dar continuidade ao processo de formação das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, mas no caso específico, a catequese de crianças, porque esse itinerário ele traz um princípio que é a questão do envolvimento da família no processo de catequese. Então, o CEFOP fomentou, né, esse princípio na elaboração do seu itinerário, em todo o seu roteiro, envolvendo a partir, numa primeira parte, que é o querigma a partir de jogos, em que as crianças envolvem a família, os amigos, a vizinhança e a igreja, e os relatos que nós temos, né, os depoimentos, aconteceu muito processo de catequização, né, de evangelização reversa. Ou seja, muitas famílias que não tinham uma vivência, né, de cristã, né, praticante, passaram a fazer parte da comunidade, a estar participando através do que as crianças, nesse processo, nesse itinerário, puderam realizar junto às suas famílias, né? Então, nós temos também experiências em São Paulo, com a Diocese de Santo Amaro, em que 500 crianças estão sendo preparadas para receber o sacramento da Eucaristia. Então, através do online, claro, temos limitações, temos algumas dificuldades, alguns jogos, brincadeiras e vivências precisariam ser, né, ter mais pessoas, serem coletivos, trabalhar a dinâmica do coletivo. No entanto, precisamos reinventar uma nova, né, um novo conceito, né, de presencialidade. Como tínhamos os encontros, as rodas, né, na presença do catequista fisicamente, foi substituído, na medida do possível, pelas plataformas digitais. Então, essa é uma experiência. Então, não se perdeu o vínculo igreja, família, comunidade, né? Se manteve esse vínculo, e as crianças foram sendo preparadas, né? Não deixaram de ser preparadas, não deixaram de ouvir a palavra e seguir a Jesus Cristo. Uma outra experiência que eu trago, e que está relacionado também com a catequese de crianças, mas também outras experiências, como a catequese com ventre materno,
né, o trabalho com jovens, a catequese, o processo de evangelização no mundo digital, foi o perfil Lupax, catequista digital, né, que eu fui desafiada, né, a também estar, né, me posicionando nas redes sociais. Então, uma coisa é o uso das plataformas, né, digitais, através das videoconferências, e um outro aspecto é o posicionamento cristão, coerente, né, com as diretrizes da igreja, né, com o que orienta a igreja, mas no mundo digital. Então, esse perfil, nós desenvolvemos o programa Conversa com Catequista, que é um programa que visa, né, o processo de formação e autoformação de catequistas, né, através da troca de experiências, de vivências e de saberes, através de uma grande rede de formação. Então, o Diretório de Catequese traz para nós a importância das experiências. Então, as experiências são muito mais, né, do que um conhecimento teórico sobre um determinado aspecto, no caso, sobre a catequese, sobre a formação de catequista, sobre o itinerário de catequese, itinerários diversos. As experiências são as vivências, o que os catequistas puderam vivenciar nas suas comunidades, nos seus trabalhos de catequese, e com isso partilhar. Então, nós tivemos experiências, por exemplo, através desse perfil, com um frei franciscano em Portugal. Ele socializou conosco como é que está o processo de formação de catequista, de preparação para o ministério do catequista, né, que o Brasil também está nesse processo de pensar de como é que ele vai acontecer, né, mas já se sabe que a formação de catequista é uma condição, né, para que o catequista possa receber esse ministério. E ele trouxe para nós as experiências de catequese desenvolvidas em Cabo Verde, na África. Então, nós tivemos a oportunidade, nas 14 edições que nós desenvolvemos, no programa Conversa com Catequista, de conectar catequistas no Brasil inteiro, vários estados, e também ter esse intercâmbio, essa rede, né, de conexão com os irmãos em Portugal. Tivemos também uma conexão falando sobre bibliodrama com a irmã Loredana Vigini, né, que ela tem desenvolvido vários projetos, inclusive junto à CNBB. Mas uma das coisas que a gente discute na questão do perfil é esse posicionamento cristão, né, o mundo digital, o mundo amplo, mas a palavra ela pode sim se fazer digital, né? Nós cristãos e cristãs precisamos nos posicionar nesses espaços, levar a boa palavra, levar a palavra de Jesus, né? Envolver as pessoas, porque muitas pessoas estão sedentas e necessitadas dessa palavra. Então, estar no digital, né, é uma exigência do novo tempo, né? Esse novo areópago, né, em que é possível, sim, evangelizar, e é a condição para a gente também estar evangelizando as presentes e futuras gerações. Então, a igreja em saída, ela precisa ser uma igreja também de entrada no mundo digital, ocupando o seu espaço, com um posicionamento coerente, sem perder a eclesialidade, né? Mas precisa ser um posicionamento também orientado pela própria igreja, né? Então, o catequista ele não fala do que lhe vem à cabeça, como bem disse o Papa Francisco algumas vezes. Ele fala, a sua fala ela precisa ser segundo o que orienta a Santa Mãe Igreja, né, o seu magistério, todos os seus documentos. Por isso, a formação do catequista ela é de grande importância e de grande relevância, né, nesse cenário, né? Então, nós precisamos catequizar, né, levar a palavra, né? Ou como muitos, né, cristãos estão se posicionando. Nós tivemos também no Lupax Catequista Digital a presença de Padre João, que é um padre mineiro, e que tem feito um trabalho belíssimo no digital, né, trabalhando a evangelização a partir do humor. Então, ele consegue atrair, ele tem
um público de 55 mil seguidores. Então, primeiro a gente atrai, né, a juventude, né? Primeiro a gente atrai as pessoas e depois a gente traz a palavra de Jesus Cristo. Então, não só a palavra pode se fazer digital, mas também pode acontecer processos de catequese, né? Também aproveitando esse espaço. Primeiro a gente chama onde os jovens estão, onde, né, os adultos estão, onde as pessoas, de um modo geral, estão. Depois a gente direciona essas pessoas, né, para a igreja, para o engajamento, para os sacramentos, né? Enfim. Eu gostaria de pedir a Padre Abimar para me situar em relação ao tempo. Acabei não contabilizando, né, Padre? E aí a gente vai falando, né? Mas, assim, a gente tem uma programação belíssima, gente. Né? Vamos convidar os nossos catequistas que não estão aqui, né? Essa rede é grande, né? Esse Brasil é imenso e a gente pode ampliar essa rede de conexão, utilizar as plataformas, o YouTube, o Instagram, o Facebook, enfim, todos os espaços. A palavra pode e deve se fazer digital para que a gente cumpra aquilo que Jesus pediu de nós, que é, né, chegar a todas as criaturas. Não é isso, Padre? Muito obrigado, Simone. Obrigado pelo seu testemunho. Então, muito obrigado. O prazer foi todo meu. O prazer é nosso. Obrigado. Né? Tá? A gente está, né, nesse momento de apresentação também, aproveitando para apontar para vocês as parcerias, né, que a nossa Sociedade Brasileira de Catequetas ela vem, ao longo da sua existência, consolidando, né? E uma delas, como eu disse, é a parceria com a CNBB, de maneira especial com a Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética, né? Nessas nossas 2 noites, nós teremos a oportunidade de ouvir, inclusive, a palavra, né? Contar com a presença de 2 bispos da comissão, né? No dia de hoje, a gente vai poder ter a alegria, a oportunidade, ele já está aqui entre nós, de contar com a presença de Dom Armando Buchol, que é bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, membro, né, da comissão, né, está aqui entre nós. Dom Armando, uma boa noite, seja bem-vindo entre nós, Dom Armando. Boa noite, Padre Abimar, que alegria revê-lo também, se só digitalmente. Também ao Padre, ao irmão, né? Minha saudação a Simone e ao CEFOP, que tem sua sede mesmo aqui na Diocese. Quero saudar todos e todas as pessoas que estão em sintonia, sobretudo as comprometidos e comprometidas na evangelização. Em nome da CNBB, manifesto o agradecimento sincero por essa atuação tantas vezes humilde e escondida aos olhos humanos. Acreditem na vitalidade da semente que estão plantando no coração dos irmãos e das irmãs, de todas as idades. O que se dá é devolvido em abundância pela generosidade extraordinária do Senhor. Falo pela minha longa experiência de catequista, de padre, de bispo. De verdade, é dando que se recebe. Permito-me, assim, de uma forma muito, muito resumida, em destacar em poucas palavras o que me ensinaram tantas experiências de catequese, de estudo, de reflexão. Antes de tudo, eu penso que hoje, de uma forma nova e renovada, a catequese é chamada a colaborar com expressões renovadas, sempre num diálogo sincero, atento, paciente, competente,
para ajudar a iluminar a vida, seus desafios, suas fadigas, limites e limitações. Dar um sentido sem fugir do presente, do que cada um vive. E permito-me, antes de tudo, de destacar com um rosto, com um jeito, com convicções de alegria, de felicidade, de esperança. Cativar, não ameaçar. Iluminar, não amedrontar. No anúncio da fé, procurar o essencial. O meu medo, no mundo em que nós vivemos, é que compliquemos demais o anúncio tão singelo e simples do Evangelho. Hoje li os resultados de uma pesquisa feita na minha terra de origem, na Itália, a respeito da religião, dos conhecimentos sobre os assuntos fundamentais da fé. Que decepção, que ignorância, e não é que falte catequese. Tem também a escola de ensino religioso. Parece que o essencial da fé não é conhecido. Portanto, o meu esforço, e convido também catequetas, teólogos, profissionais nesta área, que ajudem sempre mais a ver quais são os conteúdos essenciais da fé. Antes de tudo, eu penso acompanhar na busca do rosto invisível de Deus, para chegar ao rosto visível de Jesus. Tantas vezes ouço meu povo dizer: importante é acreditar em Deus, não importa qual Deus. Claro, tenho respeito por qualquer convicção e expressão religiosa. Porém, eu gostaria que nossa catequese chegasse a apaixonar pela pessoa de Jesus, apontando a humanidade, a proximidade, o amor à vida desse homem autêntico, solidário, fraterno. A ignorância sobre Cristo, repito, é enorme, também dentro das nossas igrejas. Portanto, a necessidade de essencializar, valorizar os valores religiosos, evangelizá-los, os valores da fé, da fidelidade, da renúncia, da vida justa, iluminar o mistério da morte e da dor, com a bela notícia da ressurreição de Jesus e nossa. Esta é uma outra profunda verdade que, às vezes, não recebe aquela atenção e primazia que deveria. Também alimentar o amor à igreja, o conhecimento dos sinais, os grandes 7 sinais e todo o simbolismo religioso, a linguagem litúrgica, tudo isso chove no molhado, por meio da experiência de fé que é indispensável. A catequese mistagógica, como tanto hoje se fala, é com certeza o caminho que vem da história e que retorna atual. Mas confesso, estamos, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, ainda bastante distante de encontrar modalidades significativas. Com certeza, termino, o digital é útil, importante. Eu sou um principiante nesta área, portanto, escuto os mestres e os mais experientes nesse âmbito. Porém, nada de mágico. Palavra pede escuta e risco. Sobretudo, o amor se aprende respirando amor. Possamos sempre mais, em nossa igreja catequese, respirar o amor de Cristo, que passa pelo amor dos irmãos, das irmãs, de você, de mim,
catequista em nossa igreja. Muito obrigado pela atenção e, Padre Abimar, a palavra com o Senhor. Muito obrigado ao senhor, Dom Armando, pela sua presença e, na sua pessoa, a nossa afirmação de comunhão, solidariedade, obediência e amor ao episcopado da nossa igreja no Brasil e o reconhecimento da bonita função que cada bispo exerce como primeiro catequista de sua diocese. Então, muito obrigado, Dom Armando. Eu vi aqui nos chats aqui, Dom Armando, que estão pedindo a sua bênção. Então, no final, eu vou convidar o senhor para nos dar a bênção, depois o senhor retornar para nos abençoar, e aí a gente encerrar com a bênção de Dom Armando essa nossa noite, essa nossa jornada. A gente agora tem a oportunidade de fazer a reflexão central do dia de hoje, da jornada de hoje, que gravita justamente em torno da pergunta: o que é cultura digital? E aí o nosso grupo da SBCAT, quando pensou em nos fazer refletir sobre esta questão, teve a iniciativa de convidar o professor Moisés Sbardelotto, ele também está conosco, a gente vai acolhê-lo agora, desejar uma boa noite, Moisés, seja bem-vindo entre nós, e a gente vai ter a oportunidade de, com o Moisés, refletir um pouquinho sobre o que é cultura digital. Eu vou antes, porém, apresentar para os nossos participantes dessa jornada um pouco o currículo, algumas características do trabalho, da pesquisa que o Moisés vem desenvolvendo. Moisés é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Atualmente é professor adjunto 1 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. É um importante escritor, tradutor e consultor hoje no campo da comunicação, da relação, inclusive, da comunicação com a Igreja. E, por isso mesmo, é membro do grupo de reflexão sobre a comunicação da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é o GRECOM, da CNBB. Então, por essa razão, a gente acredita que está deixando cada participante em boas mãos, ao passar agora a palavra ao Moisés para ele nos ajudar na reflexão sobre a pergunta: o que é cultura digital? Muito bem, boa noite, Padre Abimar, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Primeiro dizer da minha alegria e gratidão também de poder estar aqui com vocês nessa noite tão importante, tão significativa. Mandar minha saudação também muito afetuosa ao irmão Nery, pela sua presença aqui entre nós, suas palavras tão profundas, proféticas, seu testemunho também. E meu abraço a Simone, não nos conhecíamos, Simone, mas parabéns por todo o trabalho realizado. Dom Armando, também muito obrigado pela sua presença aqui e suas palavras também de incentivo. E a irmã Lúcia, que foi quem fez o convite inicial, então agradeço ela também, que deve estar por aí nos bastidores. E a minha fala hoje, então, vai ser um pouco introdutória sobre esse tema tão relevante. Eu vou, dentro do tempo aqui, que não é muito, obviamente eu não tenho como aprofundar as inúmeras questões, infinitas questões, que a cultura digital traz à tona. Mas vamos tentar, pelo menos, passar um olhar sobre aquilo que pode ser mais interessante também para a catequese, para a gente entender um pouco esse contexto que a gente está vivendo, que a pandemia trouxe ainda mais forte, trouxe ainda mais à tona, desafiando não só a igreja, mas toda a sociedade. Então, nesse período tão triste, por um lado, tão desesperador, especialmente aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, gerando esses desafios que foram positivos, por exemplo, nesse recurso ao ambiente digital, para que a gente pudesse continuar tendo o mínimo de vida social possível dentro das condições da pandemia, e também de vida de fé, vida de comunidade,
né, vida de irmãos e irmãs que comungam da mesma caminhada, podendo fazer isso também no ambiente digital. Então eu peço para o Caio, se ele puder colocar na tela aí alguns slides, né, para que a gente possa também ir acompanhando aqui os pontos principais. O tema, então, é esse, né, o que é cultura digital? O que nós estamos falando quando falamos de cultura digital? E não tem como deixar de falar de cultura digital sem falar de cultura. E para falar de cultura, eu acredito que a gente pode beber, inclusive, da própria fonte da igreja, do seu magistério, que obviamente aborda questões muito relevantes da nossa fé, mas também bebe muito dos estudos, das ciências, nesse caso sociais, que nos ajudam a entender também o que é cultura. E quem faz isso, e fez recentemente de uma forma muito profunda, sintética e profunda ao mesmo tempo, foi o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, né, esse documento, A Alegria do Evangelho, o documento que abre, digamos assim, o seu pontificado, dá o norte do seu pontificado, e lá, em vários parágrafos, em alguns trechos principais da exortação apostólica, o Papa vai falar da importância da cultura, não necessariamente a digital, mas a cultura. E como é que ele define, como é que ele entende o que é cultura? Então, lá no número 115 da Evangelii Gaudium, ele vai dizer que cultura é o estilo de vida que uma determinada sociedade possui, da forma peculiar que tem os seus membros de se relacionar entre si, com as outras criaturas e com Deus. Então, cultura é um estilo de vida, vai dizer o Papa, né? É a forma peculiar que as pessoas têm de se relacionar, de conviver, de construir as suas relações. Então, assim entendida, a cultura abrange a totalidade da vida de um povo. Isso é muito importante, a totalidade da vida de um povo. Como é que nós caracterizamos os brasileiros e brasileiras? A partir da cultura brasileira. O que é a cultura brasileira? Tudo aquilo que envolve a nossa vida, a nossa realidade, o nosso jeito de ser, a nossa geografia, os nossos hábitos, a nossa gastronomia, a nossa moda, a nossa música, a totalidade da vida de um povo. E cada povo, vai dizer o Papa, na sua evolução histórica, desenvolve a própria cultura com legítima autonomia. Então, por isso que nós temos essa diversidade gigantesca de culturas. Mesmo dentro de um país como o Brasil, nós podemos até falar da cultura brasileira, mas a gente sabe que dentro dessa cultura brasileira existe uma série de subculturas, microculturas de cada estado, mas mesmo dentro de um estado, a gente vai ver dentro das regiões de um estado culturas mais específicas. Então, quer dizer, cada povo, né, desenvolve a sua cultura própria. E aí o Papa vai dizer que a partir dessa leitura, o ser humano está sempre culturalmente situado. Todos nós fazemos parte de uma cultura, e de várias culturas ao mesmo tempo. E aí, na leitura cristã, a graça de Deus supõe a cultura. Quer dizer, a graça, ela age, ela opera por meio da cultura humana também. E o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Então essa frase final é muito importante, já nos dá uma luz aí do tema geral da jornada, né? Quando pergunta, será que a palavra pode se fazer digital? Aqui a gente já tem uma luz, o dom de Deus se encarna na cultura de quem o recebe. Então, se a gente pode falar de uma cultura digital, o dom de Deus também pode se encarnar na cultura das pessoas que vivem, então, nesse período histórico que nós estamos, né, que convivem nessa cultura digital. Então, é uma visão bastante ampla, né? A cultura é aquilo que nós somos, do jeito que nós somos, no momento em que nós somos, né, no espaço geográfico que nós somos, é aquilo que nos caracteriza. Então, por isso, ao mesmo tempo, nós temos culturas que são comuns para uma grande parte da população e tem culturas específicas, né, dentro dessa macrocultura que nem todos comungam. Como eu dizia, a cultura brasileira, que congrega todos nós, mas, ao mesmo tempo, eu que estou aqui no Rio Grande do Sul, faço parte de uma cultura específica, chamada cultura gaúcha, que não é a mesma das demais e várias culturas tão ricas, né, espalhadas por todo o país. Nós temos aqui, por questões geográficas, questões históricas, estilos, formas de vida peculiares a nós, né? Mas todos nós, então, estamos em uma cultura. Essa cultura faz ser quem nós somos. Assim como somos nós que construímos a nossa cultura, né? Quem que constrói a cultura brasileira? Os brasileiros e brasileiras. Mas, ao mesmo tempo,
essa cultura brasileira molda os brasileiros e as brasileiras, né? Então a gente tem aí uma relação de mão dupla na ideia de cultura. Mas a gente não está falando de cultura genérica, a gente está falando de cultura digital. Então o que a gente pode entender aqui de forma sintética, né, sobre a cultura digital? A gente pode resgatar, do ponto de vista histórico, dois grandes marcos, né? Tem um pesquisador, o Carlos Scolari, que é um argentino, hoje ele mora na Espanha, um dos grandes nomes aí dos estudos de cultura digital, e ele vai dizer que nós estamos vivendo, ainda estamos vivendo, a revolução digital, porque ela está concentradíssima no tempo, né? Ele vai dizer que é a revolução dos 10 mil dias. Se a gente for colocar na ponta do lápis, né, o digital, a cultura digital, não tem muito mais do que 10 mil dias. A gente pode contar ainda em dias, né? E por que ele vai dizer que são 10 mil dias? Porque ele vai dar dois grandes marcos históricos que dão o estopim, digamos assim, para a cultura digital da forma como nós a conhecemos hoje. Obviamente, a cultura digital, o desenvolvimento das linguagens, das tecnologias, isso já vem de muito antes. Agora, o que caracteriza a cultura digital, do jeito como a gente vive ela hoje, né, seriam esses dois marcos, de acordo com o Scolari. O primeiro é esse que vocês estão vendo aqui na tela. 1984, a empresa Apple lança o Macintosh, que é esse computador que revoluciona a informática da época, porque ele vai trazer isso que vocês conseguem ver na tela, que é a interface, a tela, digamos assim, gráfica do computador. Para quem é um pouco mais antigo, vai se lembrar da linguagem DOS e outras linguagens do computador, que a pessoa realmente precisava saber a linguagem, precisava saber digitar com letras todos os comandos, tudo aquilo que ela quisesse fazer, ela precisava saber esse idioma, digamos assim, dos computadores. Era tudo em texto, formato de texto. E a Macintosh revoluciona e traz a interface gráfica, que continua até nós, né, até hoje, os computadores que nós usamos continuam usando essa ideia de uma interface gráfica. Então eu não preciso saber os comandos para abrir um software, para abrir um arquivo, fechar um arquivo, pesquisar alguma coisa. Não, eu tenho os ícones ali, a lupinha, a pasta, o ícone dos vários softwares que estão no computador, os ícones também nos celulares, como a gente vê. Tudo isso começou em 1984. Tanto é que ali vocês veem que o slogan desse computador era para o resto de nós, né? Um computador para todos nós que não somos cientistas da informação, todos nós que não sabemos essa linguagem. Quer dizer, um computador para a pessoa comum. Então esse computador foi um marco, ele popularizou a informática. E, poucos anos depois, a disseminação da internet, do protocolo WWW, né, a World Wide Web, essa teia, essa rede mundial de computadores que a gente continua navegando, continua utilizando até hoje, né? Então a internet comercial, a internet pública, começa ali nos anos 80, 1989, né, os primeiros sites comerciais de notícias, porque obviamente antes a internet ela nasce para fins bélicos, né, era uma questão militar na Guerra Fria, depois em centros universitários, as grandes universidades americanas, mas a popularização mesmo da internet comercial, pública, para qualquer pessoa, 1989. Então o Scolari vai dizer, esses dois marcos, de 84, com o computador Macintosh, que populariza o uso dos computadores, e em 89, com a popularização da rede mundial de computadores, esses dois marcos, eles congregam, digamos assim, eles simbolizam um pouco toda essa cultura digital. Mas, obviamente, como eu disse, elas não são marcos que dão início à cultura digital. No fundo, o Macintosh e a própria internet são fruto já de uma cultura digital que vinha de antes, né? Então, não é que a cultura está definida pelas suas tecnologias. Não. As próprias tecnologias já são fruto de uma cultura. A cultura digital, portanto, ela tem uma história muito maior. Mas tem esses dois marcos que é quando, digamos assim, essa cultura se encarna de forma mais forte, se populariza, né, de uma forma mais ampla, portanto. E pegando aqui o que nós estamos vivendo nessas últimas décadas, né, 20 anos, 30 anos, 40 anos no máximo, a gente tem aqui uma série de plataformas, tecnologias, softwares que moldam a nossa vida.
quase a gente não consegue se pensar sem certas plataformas e softwares, né? O primeiro deles, por exemplo, o Google, né? Nasce ali em 98, não faz tanto tempo assim, né? Certamente tem muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando que nasceram depois disso, ou nasceram junto com o Google, né? Então, quer dizer, não faz tanto tempo assim. É uma linguagem, um software, uma empresa que nasce muito recentemente. O Wi-Fi, por exemplo, né? Essa rede disponível pelo ar, digamos assim, nasce em 99, né? E assim por diante. O iPod, que revoluciona a música digital, o Skype, com toda a questão das videoconferências que foram tão necessárias agora na pandemia, 2003, o Orkut e o Facebook nascem no mesmo ano, o Orkut, né, morre pelo caminho, o Facebook vira esse oligopólio da informação que ele é hoje, né? Mas tudo nessas últimas décadas, tudo extremamente concentrado no tempo. Então a gente tem que situar um pouco essa revolução digital dentro dessa linha histórica. E quando a gente relaciona isso com a Igreja Católica, com o cristianismo, que tem milênios de história, a gente vê que realmente o choque é grande. Porque nós estamos falando de instituições, de um estilo de vida, né, bimilenar, com toda uma tradição, toda uma história, toda uma série de um conjunto de valores, um conjunto de linguagens, um conjunto de práticas, que em poucas décadas se vê diante de uma revolução, de uma transformação da cultura, do jeito de nós sermos humanos, do jeito de nós sermos sociedade. Então, e a gente tem aqui uma série de outras tecnologias que vão alimentando isso, né? Plataformas que vão nos possibilitando coisas que nós não podíamos fazer antes. Então, revolucionam, por exemplo, o mercado de trabalho, revolucionam a hotelaria, né? Revolucionam os transportes, revolucionam as conexões, a telefonia, a educação, o jogo político, e também, obviamente, vão afetar a vida da igreja, a vida de fé, a prática religiosa, né? Então, é importante a gente levar em conta que essa cultura digital, ela tem uma história, né, que mesmo assim é recente, mas o auge dessa cultura é extremamente recente. Nós estamos ainda no meio dela, no olho desse furacão. Nós estamos vivendo ainda a cada mês, a cada ano, enormes revoluções do ponto de vista das tecnologias digitais, né? Por exemplo, pensando apenas no TikTok, que é hoje, né, a rede mais importante, digamos, das juventudes, né, das crianças até adolescentes e jovens, que tem aí 2016, mas o auge dela mesma foi o ano passado, o ano retrasado, quer dizer, tudo muito concentrado no tempo e revolucionando a forma de se comunicar, a forma de se relacionar. Então, alguns dados aqui que nos ajudam, de algum modo, a ter um parâmetro para pensar como é que essa cultura digital nos diz respeito aqui no Brasil. Porque uma coisa, como eu dizia, é falar das tecnologias, que nascem muitas vezes, e principalmente nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, né, são pensadas e modeladas em outras culturas, mas chegam até nós. E são também por nós reinventadas, né? O uso do Facebook aqui no Brasil é bastante diferente dos Estados Unidos ou da China. Tanto é que, por exemplo, aqui no Brasil, uma das redes, uma das plataformas que a gente mais usa é o WhatsApp. E quem viaja para os Estados Unidos vai ver que lá praticamente ninguém usa o WhatsApp. Não é uma plataforma usada pelos americanos, pelos estadunidenses, né? Eles usam ainda o SMS, porque os celulares, enfim, lá a telefonia é muito mais barata. Então eles usam essas outras ferramentas para essa comunicação mais direta, pessoa a pessoa, ou até com as mesmas funcionalidades do WhatsApp. Então é um pouco isso, quer dizer, a cultura digital não é só definida pelas tecnologias. Cada cultura local também vai reinventando as tecnologias, dando usos diferenciados. Então por isso é importante a gente aterrissar, né, essa cultura digital aqui no Brasil. O que significa a cultura digital no Brasil? Então tem essa pesquisa, que é realizada anualmente nos últimos anos, que dá um pouco o panorama dessa cultura digital no Brasil, né? Então, agora, em janeiro de 2021, foi lançada essa última versão, que vai calcular que mais ou menos a população brasileira é de 213 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras. E o número de celulares, de linhas ativas de celular, que é aquela segunda bolinha verde, é de 205 milhões de linhas. Então, no comparativo, brasileiros e linhas de celular ativas é praticamente 96%
da população brasileira que tem acesso a um celular. Claro, tem pessoas que têm mais de uma linha ativa, empresas que têm várias linhas, né? E outros brasileiros que sequer têm luz elétrica, sequer têm comida para comer, né? Uma realidade tão trágica que a gente está vivendo. Mas, enfim, por causa dessa nossa desigualdade. Mas se a gente fosse fazer o comparativo, o Brasil tem um grande acesso a essas tecnologias. De usuários de internet, são 160 milhões, que é aquela terceira bolinha. Praticamente 75% da população brasileira já é considerada conectada, já pode ser considerada usuária de internet frequente, 75% da população. Mas o que eu queria chamar mais a atenção de vocês é o tempo médio que o brasileiro passa nessas tecnologias, passa conectado, portanto, nessas tecnologias digitais. Então, segundo essa pesquisa, na média, o brasileiro passa conectado nas várias plataformas, nos vários aparelhos, seja computador, TV, celular, o que quer que seja, 10 horas e 8 minutos por dia, na média. É muito tempo, é praticamente a metade do nosso dia. E isso na média, então quer dizer que tem gente que passa muito mais, e como eu disse, tem gente que sequer tem acesso, né? Mas é uma média bastante significativa. E ali depois nas outras plataformas, nos outros ambientes digitais, TV digital 4 horas, redes sociais 3 horas e 40, aplicativos de leitura 3 horas e assim por diante, né? E essa pesquisa, ela é internacional, então ela faz o comparativo também dos vários países a partir desses itens, né? O tempo, o acesso às tecnologias, etc. Aqui eu só vou destacar em relação ao tempo. O brasileiro e a brasileira, na média, passam 10 horas e 8 minutos. E isso, colocado no comparativo com os outros países, significa que nós estamos lá no segundo lugar desse gráfico. Aquela faixa branca no meio é a média mundial, 6 horas e 54 minutos. E onde é que está o Brasil? Lá em segundo lugar, 10 horas e 8 minutos de uso de internet por dia na média, perdendo apenas para as Filipinas, que passam 10 horas e 56 minutos, praticamente 11 horas de conexão por dia, né? Então é um dado bastante significativo. O brasileiro e a brasileira, né, como usuários muito frequentes do ambiente digital. E aqui as plataformas mais usadas pelos brasileiros, né? Então, em primeiro lugar, o YouTube. Esse ano ele virou, digamos assim, era sempre o Facebook que estava ali na liderança. Esse ano, né, teve essa virada, talvez até por causa da pandemia. Então, muitos cursos, empresas usando também o YouTube lá com 96%. Depois o WhatsApp, né, que também ultrapassou aí o Facebook. Depois o Facebook e depois o Instagram. Basicamente essas 4 plataformas, essas 4 redes sociais em que o brasileiro mais passa o seu tempo, né? YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram. Só para a gente ter uma ideia, né, desses ambientes digitais por onde o brasileiro mais transita. E não é à toa que hoje, essa nossa jornada e amanhã estão sendo realizadas pelo YouTube e pelo Facebook ao mesmo tempo, né? Porque, enfim, as pessoas também optam por uma ou por outra, sabem usar mais uma, sabem usar mais outra, se sentem mais confortáveis com uma e com outra, mas são, né, as plataformas aí que se destacam. Depois tem essa outra pesquisa, aqui sim feita no Brasil, né, que se chama Panorama, foi lançada em junho desse ano, que vai analisar o uso do celular pelo brasileiro, e especificamente dos aplicativos mais usados pelo brasileiro. Então, aqueles 3 que estão ali no centro do círculo são aqueles mais populares, aquele que o brasileiro mais guarda já na tela inicial, quer dizer, quando o brasileiro abre o seu celular, quais aplicativos já estão ali em destaque? Então aparecem justamente Facebook, Instagram e WhatsApp. São os ambientes mais populares, os aplicativos mais populares que o brasileiro já coloca ali na sua tela inicial do celular, né? Só para a gente ter uma ideia também desse uso. E essa mesma pesquisa vai fazer 2 perguntas, além dessa, né, de qual o aplicativo que está na tela inicial, qual o aplicativo que o brasileiro abre mais vezes ao longo do dia? E aí, campeão total de liderança, WhatsApp, né? A gente viu isso, inclusive, do ponto de vista negativo, nas últimas eleições. O WhatsApp como um ambiente aí quase sem controle, em que muita fake news circulou. E a gente vê aqui que o brasileiro mais usa, mais abre no seu dia a dia o WhatsApp, né? Mas, obviamente, tem os bons usos do WhatsApp também. E a segunda pergunta, em qual aplicativo o brasileiro passa mais tempo ao longo do dia? Então, aí, o WhatsApp divide o primeiro lugar com o Instagram. Então,
O WhatsApp é muito usado, né? O brasileiro está sempre abrindo para ver as mensagens, trocando mensagens, mas o Instagram também consome muito tempo, porque, enfim, tem vídeos, tem fotos, né? Tem textos, a gente passa mais tempo ali também para dar conta de toda aquela enxurrada de informações que chegam até nós por meio desses dois aplicativos. Isso para dar um pouco o panorama numérico, vamos dizer assim, né? Os dados quantitativos. Só que, e de plataformas, de tecnologias, mas, como dizia o Papa Francisco, falar de cultura não é só falar de máquinas, não é só falar de aparelhos, não é só falar de plataformas. É falar de um estilo de vida, de uma forma de vida, de um ambiente de vida. Então, falar de cultura digital é falar, de uma certa forma, desse ecossistema que vocês estão vendo aí na tela, nessa imagem, né? O famoso manguezal. E isso eu trago de um filósofo italiano, o Luciano Floridi, que é um grande pesquisador também na área dos estudos sobre a cultura digital, e ele vai cunhar um termo, on life, né, a vida conectada, e ele vai dizer que esse estilo de vida contemporâneo é mais ou menos como no manguezal. Quando a gente está no meio do manguezal, a gente não sabe se a gente está no mar, se a gente está no água doce, se a gente está lidando com seres aquáticos, se a gente está lidando com seres terrestres, né? Se a gente está lidando com vegetação marinha ou se a gente está lidando com vegetação terrestre. A gente está no meio desse ecossistema que mistura essas duas coisas. Não tem como eu dizer, aqui eu estou pisando no mar, aqui eu estou pisando no rio ou no lago. Não, é a mistura desses dois ambientes. E ele vai dizer, hoje a cultura digital é isso. Não tem mais como a gente dizer, neste momento eu estou no ambiente digital. Neste momento eu estou na vida real. Não, as coisas se misturam. Agora eu estou totalmente online. Agora eu estou totalmente offline. Também não dá. Mesmo quando o celular está desligado, desconectado, guardado na gaveta, a nossa vida digital continua lá ativa. Quando a gente ligar de novo o celular, conectar ele na internet, a gente vai ver as trocentas mensagens que nos chegaram nesse meio tempo. E o contrário também é verdadeiro. Enquanto a gente está aqui, por exemplo, participando da jornada que está ocorrendo no ambiente online, a gente sabe que a nossa vida continua. Nós estamos nos nossos quartos, nas nossas salas, a nossa família está reunida, os nossos amigos, os nossos companheiros de quarto, quem quer que seja. Nós estamos num ambiente físico, de vida real, entre aspas, né? Então é importante levar em conta essa ideia, que a cultura digital, ela não é um ambiente paralelo, não é um universo secundário, não, faz parte da nossa vida, nós vivemos na cultura digital, nós habitamos essa cultura digital. A gente se constrói como pessoa nessa cultura digital, que não é só quando a gente está na frente do celular. Mesmo quem está lá no interior, nos rincões do Brasil, que praticamente não chega a luz elétrica, ou o acesso é muito restrito às tecnologias digitais, eles, de alguma forma, estão embebidos nessa cultura, ou vão sofrer as consequências das decisões que vão ser tomadas numa cultura que é digital, mesmo que eles não tenham acesso. As políticas públicas que vão chegar ou não chegar a eles vão ser decididas numa cultura que é digital. Então isso tem um impacto econômico, político, social, cultural. A cultura, portanto, é esse ambiente em que nós vivemos, mesmo quando a gente não está na frente da tela, mesmo quando a gente sequer tem acesso a uma tela. Por isso é importante a gente pensar, fugir um pouco dessas dicotomias e pensar esse meio de campo, vamos dizer assim, né? Que é isso que o Floridi chama, então, de on-life. Ou seja, nem online, nem offline. Uma vida que se constrói cada vez mais em relação com as redes digitais. A conectividade que se torna uma verdadeira dimensão existencial. A gente já não consegue mais se conceber como pessoa, como sociedade, como igreja, inclusive, sem a internet, sem esses ambientes digitais. Se a internet simplesmente acabasse, apagão total de internet a partir de amanhã, o que seria da nossa vida? Né? O que seria do nosso trabalho? O que seria da nossa educação? O que seria de tudo? Então, a conectividade como essa dimensão existencial. Vivemos nela, crescemos nela, somos quem somos também por causa dela. E o digital como uma realidade humana encarnada. Né? Não é que nem no filme Matrix, que a gente toma uma pílula e entra num universo paralelo. Não. O que a gente está fazendo aqui é um diálogo com pessoas reais. O Padre Abimar, o irmão Nery, a Simone,
Dom Armando, cada um de vocês, é uma realidade humana, encarnada. A gente não está lidando com robôs, talvez até tenham alguns aí nos comentários, né? A gente não está lidando só com máquinas, a gente está lidando com pessoas. E, portanto, se é um lugar, uma realidade humana encarnada, tem pessoas, tem vida, é também um lugar que precisa ser pensado à luz da teologia, à luz da fé. Né? Como diz o Papa Francisco, é na cultura que Deus também se encarna. E se a gente pode falar de uma cultura digital, é nela também que Deus quer se encarnar. Né? E a partir dessa ideia, para ir finalizando, eu acho que a cultura digital a gente pode sintetizar, e é o que eu posso fazer aqui no tempo que me dá, nesses 4 Is. Né? O que é a cultura digital, então? É uma cultura marcada pela informação. Né? A gente acorda de manhã e vai dormir consumindo muita informação. Vídeos, áudios, textos, escrevemos uma série de coisas, gravamos uma série de coisas. Né? Então a gente lê e escreve muito. A gente assiste muito vídeo. É muita informação. Né? Informação é o que nos caracteriza. Nem sempre boa, né? E nem sempre na quantidade certa. Às vezes é demais, mas informação. Depois a interatividade. Essas possibilidades que essas plataformas nos dão de contato, de relação, de partilhar um momento apesar das distâncias, muita interatividade. Depois, imediaticidade. Tudo tem que ser aqui, agora, já. Né? Se demora um pouquinho o download, aquilo lá já nos incomoda. Né? Então, isso vai nos afetando nos outros âmbitos da nossa vida. Né? A gente vai querer muita informação nos vários outros âmbitos da vida. A gente vai querer interatividade nos vários outros âmbitos da vida. E a gente vai querer também tudo muito imediato nos vários âmbitos da vida. O que pode ser positivo, né? Nos torna pessoas mais ágeis, mais velozes, mais atentas, mais despertas, mas também pode gerar ansiedade, né? E uma série de outros problemas. Imediaticidade. E por último, imaginação. E imaginação em 2 sentidos. Primeiro, porque é uma cultura marcada pela imagem. É vídeo, é foto. Né? Não basta só o texto escrito. O que mais dialoga hoje, o que mais gera compartilhamentos, e, enfim, é vídeo, é foto. Preciso ver. Né? Então, imaginação nesse sentido. Mas, por outro lado, é uma cultura que também nos torna pessoas mais imaginativas. Porque, enfim, com um celular, eu mesmo posso gravar um vídeo e jogar na rede. Eu não preciso mais ser um cineasta, não preciso mais estudar os fundamentos da arte, do audiovisual. Não, eu tenho um celular e ele já me facilita todo esse trabalho. A criatividade, a produção de conteúdos. Eu não dependo mais dos grandes canais de TV, das grandes rádios, de Hollywood, para fazer um produto comunicacional. Basta eu ter um celular, um acesso à internet, gravo ali com os meus amigos, jogo na rede, aquilo lá pode bombar, pode viralizar, como se costuma dizer, né? Então, também nessa cultura digital, a criatividade, a imaginação, nesse sentido, é muito importante. Né? Então, esses 4 Is aqui, para a gente tentar sintetizar um pouco essa ideia. E, para finalizar, como é que tudo isso dialoga também com a catequese, então? Não é bem o meu tema, né? Isso vai ser trabalhado mais amanhã. Mas já dando aqui um aperitivo, o Diretório para a Catequese, esse recente, né, publicado no ano passado, ele vai trazer um subcapítulo inteiro sobre a catequese e a cultura digital. Né? Então, eu queria destacar só 2 números. Esse primeiro, que vai dizer que hoje nós vivemos numa cultura amplamente digitalizada, é o que a gente está dialogando, que tem impactos muito profundos na noção de tempo e espaço, então isso que eu falava, a imediaticidade, na percepção de si mesmo. A gente está em contato com muitas pessoas, isso afeta a nossa vida, como é que nós mesmos nos vemos, a gente publica muita coisa, então a gente pode se ver com outros olhos, porque está tudo lá exposto sobre nós mesmos, na percepção dos outros, na percepção do mundo, na maneira de comunicar, aprender, obter informações, entrar em relação com os outros. Então, cultura é isso, não é só quando eu estou na frente do celular. É essa cultura, toda essa sociedade, usando essas tecnologias ou não usando, e tudo isso afetando essas várias dimensões. Então, também nós construímos a cultura digital, ela não está pronta. Por isso o papel da catequese, o papel da igreja, para ajudar a formar esses cidadãos da cultura digital. A cultura digital não caiu do céu, não é uma invenção do Google, nem da Amazon, nem da Apple, nós é que construímos essa cultura. Né? Então, o papel aí educativo, pedagógico também, da sociedade, mas principalmente da igreja, com a catequese, de ajudar na formação também dessa cultura. E, por fim, o desafio.
A igreja é chamada a atualizar as suas modalidades de anúncio do evangelho para a linguagem das novas gerações, convidando-as a criar um sentido de pertença comunitário que inclua e não se esgote naquilo que elas experimentam na rede. Então esse é o desafio, né? Assim como a gente tem a cultura digital, a gente continua tendo as várias outras culturas na riqueza da nossa vida. A cultura escolar, a cultura urbana, a cultura universitária, a cultura rural, a cultura... Enfim, coloquem aí todas as culturas das quais a gente faz parte. Uma delas é a digital, que é muito importante, muito significativa hoje. Mas o sentido de pertença comunitário, o seguimento a Jesus, não se restringe só à cultura digital, né? Não se esgota só nela, não se esgota só na rede. Precisa ser pensada também nesses vários outros âmbitos. E esse é o desafio, justamente, né? Ter um olhar atento para a cultura digital, ver como ela também afeta esses vários âmbitos, mas sem desconsiderar esses vários outros âmbitos da vida humana. E é um desafio grande, né? Mas é um belo desafio de, digamos assim, ajudar, continuar, né, esse processo de encarnação de Deus nas várias culturas. E nós aqui estamos nessas culturas hoje. E, portanto, a nossa presença também pode ser evangelizadora em cada uma delas com o nosso testemunho. Também, portanto, na cultura digital, né? Então eu vou finalizando por aqui, deixo os meus contatos aí para quem quiser depois seguir o diálogo e a conversa, e fico à disposição, então, Padre Abimar, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, né, para a gente poder continuar o diálogo, então. Obrigado. Não, Moisés, nós é que te agradecemos, estamos dentro do tempo, né, de trabalho. Caio, se você puder depois nos colocar na tela grande, isso aí, obrigado. Eu vou, Moisés, trazer aqui só duas provocações para a gente poder conversar um pouquinho. A primeira, ela apareceu aqui no chat do Ricardo Oliveira. Ele fez uma pergunta, eu vou fazer uma adaptação nessa direção. Como fugir? Ele fala de desinformação, né? E eu lembro também a questão das fake news, né? Está aí a pergunta dele aqui, né? Como fugir da maldade da divulgação da desinformação? E a outra também que eu queria trazer para você é que eu vi aqui no chat também, colhi aqui, a afirmação de que quando a gente fala sobre novas tecnologias, cultura digital, a gente associa muito à juventude. Eu te faria a pergunta, é só a juventude que está dentro desse ambiente ou existem outros jovens com 60, 70, 120 anos? Isto é, quando a gente fala de cultura digital, qual é o perfil, né, mais ou menos cronológico, né, etário, das pessoas no Brasil que estão dentro desse ambiente cultural? Bom, obrigado, Padre Abimar. Eu não anotei o nome da pessoa que fez a pergunta, mas vou começar por... Ricardo. Obrigado, então, pela pergunta, Ricardo. É um grande desafio, como fugir dessa maldade, né, da desinformação. O Papa Francisco, ele publicou uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, se não me engano, em 2018, que foi justamente sobre esse tema das fake news, né? E é muito bela essa carta, né? Muito profunda. Então, como o tempo é curto aqui, convido a todos a buscarem lá no site do Vaticano, né? Lá nas mensagens, e dentro de mensagens, as mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, e a de 2018, que é sobre esse problema das fake news. Mas eu acho que, de modo bem sintético, o desafio, no fundo, é de cada um de nós, né? A gente pode jogar a culpa, né, nos gabinetes do ódio vários que existem por aí, na justiça que é lenta, no legislativo que não pensa leis mais duras, nas empresas, né, Facebook e afins, que não tomam medidas mais drásticas. Tudo isso é verdadeiro, né? E a nossa postura crítica, né, exigindo melhores políticas e melhores leis, tem todo o sentido e toda a razão. Mas eu acho que, no fundo, cabe a nós, né, na nossa consciência, de evitar, em primeiro lugar, o piloto automático. Porque, às vezes, é isso. A gente está no celular e está consumindo informação, nem pensa a respeito. Não temos nem o tempo de pensar a respeito de tanta informação que nós temos. Então, a gente precisa tomar consciência, né?
se conscientizar. Estamos aí no ano do centenário de Paulo Freire, então vamos lembrar da importância que ele nos diz da conscientização, né? Da leitura crítica, leitura de mundo, e hoje a gente pode falar da leitura crítica de todo esse ambiente digital. E esse é um papel nosso, quer dizer, o que nós efetivamente queremos consumir de informação? O que efetivamente nos ajuda? O que efetivamente nos torna pessoas melhores? Aquilo que não nos torna pessoas melhores, aquilo que não contribui, a gente tem que deixar de lado. E é uma decisão, é uma escolha. Nós temos 24 horas por dia, né? O que nós fazemos nessas 24 horas depende de nós. Ou a gente passa o dia inteiro consumindo uma informação, ou a gente consegue, de alguma forma, fazer essa filtragem, esse discernimento, que é um ponto muito forte que o Papa Francisco traz nessa mensagem. E isso também à luz da fé, né? Então, a importância da catequese, por exemplo, para formar pessoas que saibam discernir, ou seja, decidir, escolher à luz da vontade de Deus para si mesmo, né? E isso também diz respeito, portanto, a esse universo do digital, que certamente é muito bom, muito positivo, mas o lado negativo do pecado humano também se faz presente aí. Então, a importância da gente tomar consciência, né? E, Padre Abimar, sem dúvida, eu acho que o ambiente digital, a cultura digital hoje, ela já permeia as várias faixas etárias, né? Claro, nessa pesquisa, por exemplo, eles vão colocar o pico, né, de uso nas faixas etárias ali dos 20 e 30 anos. Mas todos esses dados que eu apontei, eles pesquisaram e entrevistaram pessoas dos 16 aos 64 anos. Então, essa média de horário, todos esses dados que eu apontei, as plataformas mais usadas, é tanto de jovens quanto de pessoas já da terceira idade, 64 anos, né? Mas a gente sabe que tem pessoas com muito mais idade e muito menos idade, crianças também, né, com todo o risco que isso tem, que são já usuários nativos, digamos assim, né? Então, e a pandemia, eu acho que exacerbou isso ainda mais, porque, enfim, os vovôs, vovós, para manter contato, né, com seus parentes, seus netos, o ambiente digital foi um recurso, assim como as crianças, né, mesmo de pré-escola, às vezes, para continuar o encontro com os coleguinhas, com a professora, o ambiente digital também foi a saída, né? Então, acho que hoje cada vez mais está espraiado, como diz uma personalidade aqui do Rio Grande do Sul, pelas várias idades, né? Já não tem mais, já não é uma cultura juvenil, é uma cultura social já, né, para essas várias faixas etárias. Não, obrigado, Moisés. A gente ficaria aqui a noite toda batendo papo, né? Porém, a gente estabeleceu, na verdade, que a atividade ela fosse uma provocação mais do que um curso, né, que esgota o tema, né? Então, eu acho que nesse campo justamente do provocar e, ao mesmo tempo, de nos situar, a gente tem que te agradecer, né, mas pela cooperação, pela ajuda, né, pela capacidade, inclusive, que nos dá de, principalmente no campo catequético, perceber justamente a importância de nos debruçarmos sobre esta questão. Eu vou insistir, né, na escolha que a gente fez uma escolha de conversar sobre cultura digital e não sobre instrumentos ou técnicas de comunicação, né? A cultura digital, é claro que ela envolve a questão instrumental, mas ela é maior que isso, e é esse justamente o indicativo, inclusive, que o próprio Diretório para a Catequese nos dá. Ele fala de cultura digital e nos aponta para um caminho necessário de diálogo enculturado entre catequese e essa cultura. Moisés, alguma consideração final? A gente te agradece, mas, ao mesmo tempo, te deixa na possibilidade de nos fazer últimas provocações nessa noite. Eu só tenho a agradecer, Padre Abimar, como você falou, é um tema bastante vasto, né, e os desafios são grandes também para todos nós, mas principalmente para a catequese nesse período, e fico à disposição, enfim, o tempo, né, nos oprime aqui também, né, nessa rapidez da internet, mas fico à disposição, deixei já meus contatos, qualquer coisa podemos seguir o diálogo, né, também quem quiser pesquisar alguma coisa aí nas redes, certamente vai achar alguns textos ali também que eu tento falar um pouco sobre essas questões,
Mas agradeço a oportunidade e gostaria apenas de parabenizar, né, por essas iniciativas que são muito importantes, de não esgotar, obviamente, não tem como esgotar o tema, né, mas lançar essas provocações, oferecer também esses espaços de formação que são muito importantes, de encontro também, né, ali nos comentários a gente vê o pessoal se saudando, se cumprimentando, então isso é muito bom para que a gente possa manter também a unidade aqui, a comunhão também dentro desses desafios, né, que a gente não caia nos erros aí que outros âmbitos da vida social estão caindo, né, de uma extremização, de uma, enfim, da perda dessa boa comunicação, da reflexão pacata, né, respeitosa, e eu acho que isso é fundamental também na catequese, que a gente saiba formar pessoas que na cultura digital se pautem pelo amor, né, que é o nosso mandamento maior, né, que saibam ser pessoas generosas, pacíficas, tranquilas, respeitosas, que eu acho que é o mais desafiador, com o seu testemunho evangelizar, né, e não tanto só pelos conteúdos que publica, mas pelo seu jeito de ser, seu estilo de vida, como diz o Papa Francisco, ser também evangelizador nessas redes. Mas enfim, é só agradecer pela oportunidade e mandar a minha saudação aí, espero ter contribuído. Muito obrigado. Não, com certeza. Muito obrigado, Moisés. Um grande abraço para você. A Deus te acompanhe também na tua missão de nos ajudar a compreender sempre cada vez mais a cultura digital. Então, eu vou te pedir, você que está no chat, a dar aquelas palminhas, né, como diz o outro, quem curtiu, né, dá uma palminha aí, a gente agradecendo assim digitalmente a você, Moisés, pela sua colaboração, a sua participação. Olha, o irmão Nery é o nosso, a nossa claque virtual ali, olha, o Dom Armando também. Então, a gente te agradecer, Moisés, pela colaboração, e lembrar que amanhã a gente vai continuar, né, a segunda parte, que é a parte justamente da gente olhar, dentro desse cenário da cultura digital, os fundamentos justamente da palavra de Deus, né, como a palavra de Deus ela pode entrar dentro desse espaço, que é o espaço digital, e também conversar um pouquinho sobre a figura, o ministério do catequista, né, dentro também desse espaço, desse cenário. Então, a gente está convidando você a retornar amanhã, né, nas redes sociais aqui da CNBB, para que a gente possa fazer essa segunda parte e completar, assim, esse nosso círculo, né, de reflexão, esse trabalho que a gente iniciou, e eu diria iniciou tão bem nessa noite. Então, amanhã, 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui nas redes sociais. Aproveitar para pedir, fazer uma segunda solicitação a você, não esquece de passar também, né, dando um like, dando um curtir, né, nas redes sociais, né, para o nosso evento, né? Não esquece também de compartilhar, outras pessoas com certeza podem se beneficiar se você fizer o compartilhamento desse evento e o compartilhamento também do convite para que eles estejam conosco amanhã. No chat, algumas pessoas perguntaram, vai ficar gravada? Sim, essa live, a live de amanhã, vai permanecer gravada também nos canais, nas redes sociais aqui da CNBB, de forma que depois nós podemos retornar para fazer a nossa consulta, né, e ajudar também a outros irmãos e irmãs que não conseguiram participar aqui, né, nesse momento, participarem numa outra oportunidade, numa outra ocasião. Eu queria, por fim, fazer a você um convite, né? O Caio vai nos ajudar aqui. A gente está organizando aqui eu tenho que sempre virar aqui, Caio sempre me dá bronca, deixa eu virar aqui, para sair daqui, ó. Tem que vir para cá. Isso, errei aqui. Pronto. Então, a gente está, né, em parceria justamente com a SBCAT, em parceria com a PUC-Rio, oferecendo a você a oportunidade desse curso. É um curso de curta duração, a catequese na missão evangelizadora da Igreja. O curso tem início no dia 9 de novembro, portanto, daqui a poucos dias,
E é um curso com 5 temáticas que nós vamos abordar. Catequese e evangelização é o eixo central. E aí o convite, você vai ver aí nas redes sociais também, o link, né, que você pode acessar, caso você queira participar dessa nossa outra ocasião de formação. A gente vai ter, inclusive, muita gente do SBCAT, né, que participa oferecendo justamente os 5 módulos de formação. Tá aí o convite que eu queria fazer para você, participe, né, acompanhe a catequese na missão evangelizadora da Igreja. Queria agora, então, chamar o irmão Nery novamente para o nosso espaço, convidar Simone, convidar Moisés, convidar também o nosso Dom Armando, né, porque a gente está concluindo essa nossa live. Antes de concluir, fazer o agradecimento também ao Caio, né, que nos ajudou na técnica. Caio, muito obrigado. Desde já, boa viagem. Eu não vou dizer onde o Caio está, né, mas ele está se preparando para fazer uma viagem. Boa viagem a você, Caio. Muito obrigado pela colaboração técnica nessa noite. Irmão Nery, palavra final, e depois Dom Armando também sua palavra final e sua bênção, por favor. Repetindo o que todo mundo diz, assino embaixo tudo que foi dito. Moisés, muito obrigado. Simone, muito obrigado. Padre Abimar, gratíssimo também. E Dom Armando, agora nós estamos aqui com o coração aberto para acolher a bênção do Senhor. Então, por favor, invoque sobre nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a gente assuma tudo que foi colocado aqui como missão. Pai Santo e misericordioso, derramai vosso Divino Espírito com seus 6 dons sobre os irmãos e irmãs que nesta noite acompanharam essa reflexão. Peço-vos que sejam iluminados e fortalecidos pelo vosso amor, para serem testemunhas fiéis e alegres do Senhor Jesus, a vossa palavra que se fez carne e veio morar entre nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E desça sobre todos e todas a bênção de Deus, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito agradecido e uma boa noite. Muito obrigado, Dom Armando. Até amanhã, 20 horas, o segundo momento da nossa jornada catequética. Uma boa noite a todos.